Daqui por diante, nós iremos começar uma nova etapa do nosso desafio. E hoje nós estaremos trazendo o 8º dia do nosso desafio. Só que daqui por diante, a gente estará abordando os propósitos primordiais de Deus para nossas vidas. E aqui nós começamos com o primeiro propósito. E ele nos diz o seguinte: você foi planejado para agradar a Deus. Porque o Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glórias a Ele. Isaías 61, 3. Planejado para agradar a Deus. Tu criastes todas as coisas, e para o teu agrado, que elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Pois o Senhor está contente para o seu povo. Salmos 149, 4. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha, invisível, sorrindo ao assistir desde a sua concepção até o seu nascimento. Ele quis que você viesse e a sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas ele escolheu criá-lo. E a sua satisfação foi muito grandiosa. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação a Deus vivendo para o seu prazer é o primeiro propósito da nossa vida. Quando você tiver compreendido plenamente essa verdade, jamais voltará a sentir-se insignificante neste mundo, pois isso prova o valor que você tem para Ele. Se você é tão importante para Deus e Ele o considera valioso e suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, que maior relevância você poderia alcançar? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele como nada mais que ele já tenha criado. E a Bíblia nos diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade primordial. Um dos maiores dons que Deus lhe deu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o adotou com 5 sentidos e emoções, para que você pudesse experimentá-lo. Ele deseja que você aprecie a vida, não se limitando a apenas suportá-la. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua própria imagem e semelhança, pela tricotomia do ser. Somos corpo, alma e espírito feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós nos esquecemos com frequência de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos, e a Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, encolerizado, sente compaixão, sente piedade, sente tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação para com os seus filhos. Deus ama, se deleita, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama adoração. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu próprio amor. Qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários momentos para adorar e para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da própria adoração. Aqui nós traremos alguns aspectos principais a respeito dessa adoração. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, posto por Deus na estrutura do nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Deus. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual Deus nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. E Jesus disse: são estes os adoradores que o Pai procura. Dependendo da sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar essa compreensão do termo adorar. Você talvez imagine cultos na igreja em que haja cânticos, orações, rituais e se escute uma pregação. Ou talvez você imagine um cerimonial com velas, com uma ceia, com todo aquele ritual. Ou talvez você imagine curas, milagres e grandiosas experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir sim esses elementos, mas vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida e não compete somente a estar dentro do templo sagrado do Espírito Santo, que seria a igreja. Nós somos a igreja aqui fora. E como nós adoramos a Deus, em espírito e em verdade, aonde nós vamos. Adoração é muito mais do que música. Para muitas pessoas, adorar é apenas sinônimo de música, de louvor, de cânticos, de alegria, de palmas. Elas dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois os ensinamentos.
Esse é um grande mal entendido. Todos os momentos do culto em uma igreja são um ato de adoração. A oração, a leitura bíblica, os cânticos, a declaração de fé, o próprio silêncio, manter-se quieto, em reverência, ouvir a palavra, tomar notas, ofertar, assinar um cartão de compromisso e até mesmo saudar os outros adoradores. Tudo faz parte do momento de adoração em comunhão com os plenos. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden. Mas não há nenhuma menção à sua música antes de Gênesis, em 4:21, com o nascimento de Jubal. Se adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais teriam adorado. Adoração é muito mais do que somente a música. De modo ainda mais grave, o termo adoração é muitas vezes utilizado erroneamente em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração, ou gosto das canções de louvor mais rápidas, mas prefiro as canções de adorações mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou usar metais, é considerada louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um simples violão ou um simples toque, aí sim é adoração. Esse é um uso inadequado e bastante comum da palavra adoração. Adoração não tem relação com o estilo, volume ou o andamento da música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas. Rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim gosta. Se ela é oferecida a Deus em espírito e em verdade, então sim, é um ato de adoração, onde está destinada suas letras a Ele. Os cristãos frequentemente discordam quanto ao estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo aproximadamente os seus estilos preferidos como se fossem os mais bíblicos ou reverentes a Deus. Mas não existe um estilo bíblico. Não existe notas musicais na Bíblia. E nós nem temos os instrumentos que eles utilizavam nos tempos da Bíblia. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e sua própria personalidade, do que sobre o próprio Deus. O som de um grupo étnico pode soar barulho para o outro, mas Deus gosta de diversidade e aprecia a todos. Há gosto para tudo. Não existe nada como música cristã. Existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, e não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem letra, não haveria como saber se é uma canção cristã ou não. A adoração não é para nosso benefício próprio. Eu amei a adoração de hoje. Foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para o nosso benefício próprio. Quando adoramos, o nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos, porque a adoração é específica para Ele. Se você alguma vez já disse, não aproveitei em nada a adoração de hoje, você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Logicamente, a maioria dos cultos de adoração também tem elementos de comunhão entre os irmãos, edificação e evangelização. E existem benefícios na adoração, mas nós não adoramos para nossa satisfação própria. A nossa motivação é glorificar e agradar ao nosso Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração sem entusiasmo e hipócrita. As pessoas estavam oferecendo a Deus orações insípidas, louvores fingidos, palavras vazias e rituais artificiais, sem que seu significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado pela tradição na adoração, mas pela paixão e pelo empenho. A Bíblia diz, e o Senhor nos diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Deus conhece o coração. E Ele conhece a intenção do coração de cada um dos seus filhos. A adoração não é parte da sua vida. Ela é a sua vida. Não adore somente nos cultos na igreja, pois nos foi dito, procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença e cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia, as palavras, as pessoas louvam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Eu amo louvar para os pets. Louvar deveria ser, não para os pets, para Deus com os pets. Louvar deveria ser a sua primeira atividade, assim que abrisse os olhos pela manhã, e a sua última atividade ao fechá-los à noite. E Davi nos disse, eu agradecerei ao Senhor o tempo todo, a minha boca sempre o louvará.
Cada atividade pode ser transformada em ato de adoração, quando você a faz para louvar, simplesmente glorificar e agradar a Deus. E a Bíblia também nos diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero disse: uma ordenadora pode tirar o leite das vacas, para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Ao fazer tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a sua atividade. E a Bíblia nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o teu coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. É o ato de servir. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração: fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. E a Bíblia, na parágrafo, a mensagem, nos diz o seguinte: pegue sua vida diária e comum, seu dormir, seu comer, seu trabalhar e passear, e ponha diante do Senhor como oferta. O trabalho se torna adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo, a sua vida se tornará um simples ato de adoração contínua. Esta é a verdade da adoração: aproximar-se cada vez mais de Jesus, vivendo em espírito e em verdade, e em plena adoração. E um tema para reflexão: fui planejado para agradar a Deus. O versículo para memorizar: pois o Senhor está contente com o seu povo, está lá em Salmo 149, 4. E uma pergunta para reflexão: que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se estivesse fazendo diretamente para Jesus? O que eu faço? Como eu faço? Qual a minha energia empenhada ali naquele momento nas minhas tarefas? Pois se eu estiver no ato de servir, fazendo como se estivesse fazendo para Jesus e para Deus, as coisas se tornam mais leves. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande e abençoado dia para você e para toda a sua família. Até breve. Um beijo no coração. Fique com Deus. Reflita.